os santos. Meus irmãos, tem algumas verdades nesse texto que eu queria que você prestasse muita atenção. Uma delas é que toda contribuição, ela parte de algo chamado graça de Deus. Se não for por intermédio da graça, não há como a gente contribuir e investir no projeto. E Paulo, ele é muito claro que Deus concedeu graça àquela comunidade. E a graça nada mais é, diga comigo assim, favor, muito fraco, favor e merecido. A gente vem procurando trabalhar ensinamento aqui da igreja. Para quem não entende a visão da parte financeira da igreja, clica lá na nossa página, você vai lá procurar um culto de ensino que eu falo sobre contribuição. Nós não partimos do princípio da obrigatoriedade, mas pelo princípio da gratidão, do que este projeto ele proporciona para você, para a tua casa e para a tua família. E aqui Paulo diz o seguinte, que momentos de pobreza e momentos de adversidade não é a justificativa para a gente negligenciar a obra de Deus. Eu vou falar de novo. Prova, tribulação, momento de perca, momento de prejuízo, não é a justificativa para a gente dizer, eu não irei contribuir para a obra do Senhor. Porque o Paulo diz que em muita prova de tribulação, eles conseguiram triunfar sobre aquela tribulação e deram acima do que podiam. Mas tudo isso advém de uma fonte. Diga comigo, a graça de Deus. Quem tem a graça de Deus não olha para o momento, não olha para a situação, não olha para a provação, não olha para a porta fechada, mas olha para aquele que tem o poder de abrir a porta, aquele que tem toda a riqueza nas suas mãos. E isso eu quero aqui ratificar, primeiramente dar uma satisfação. Nós fizemos um voto para a glória de Deus dos ar-condicionado. Nós conseguimos colocar aproximadamente 3 máquinas. Tem uma máquina guardada que vai ser para a sala pastoral, porque eu acho que na sala pastoral tem que ter uma sala agradável, porque a pessoa às vezes quer confessar o pecado, o ambiente está fechado, sabe, aquele calor, os irmãos não se sentem à vontade. Então vou colocar um sofá legal, colocar um cafezinho, ar-condicionado. Ele chega, pastor, eu pequei mesmo. Essa é a proposta. Né? E a gente já tem aí, estamos preparando, eu acredito que em janeiro agora a gente tem alguns projetos aqui para a Ágape, em termos também de melhoria, e a sala pastoral é uma delas, porque também a gente vai fazer a nossa Fontecast lá. Estamos aí já elaborando nos bastidores, e aí colocamos na tesouraria, colocamos na sala das crianças, tem a sala da teologia, que também é de utilidade da igreja, e a secretaria. E nós colocaremos as máquinas aqui no trabalho. Alguns irmãos se prontificaram em contribuir. Nós conseguimos algum valor. Nós temos em caixa R$7.000. R$7.000. O Rodrigo, que não está cobrando a mão de obra para a igreja, ele não cobrou para fazer a instalação do ar-condicionado, mas a igreja abençoou ele, dando o curso teológico para ele gratuito. Então ele estuda conosco, a igreja faz esse investimento na vida dele. Então, nós fizemos agora o cálculo, estamos mandando agora os orçamentos, só dentro da igreja, 4 máquinas. Quantas máquinas? 4 máquinas a gente precisa colocar, deu em torno de R$39.000. Né? A gente vai colocar? Nós vamos colocar as máquinas, porque o calor está chegando e a gente quer deixar uma igreja que se sinta à vontade para glorificar o nome do Senhor. Então, todos os irmãos, eu queria que você desse uma salva de palma, aqueles irmãos que contribuíram, pegaram o seu voto. Nós não forçamos ninguém a nada, tá bom? Mas eu quero deixar satisfação. Se você fez o voto com Deus, é com Deus. Cada um sabe. O meu eu terminei mês passado. Estou em kits com o Senhor daquilo que eu propus. Então a gente vai fazer esse investimento. A partir do mês que vem também, a igreja tem um salto a mais, né? O nosso aluguel vai aumentar no valor de R$1.000. E a gente vai pagar? Vamos pagar, porque dentro desses 3 anos que estamos caminhando, nunca pagamos o nosso aluguel atrasado. Sempre honrando, todo mês o Senhor nos honra para a glória do Senhor. Quando a gente foi abrir a igreja, tinha 12 pessoas na nossa casa. Eu falei assim, olha, para a gente começar o projeto, vamos ver quanto nós vamos gastar. E nós fizemos um cálculo, eu falei assim, olha, o projeto inicia no mínimo com 7.000. Tem que sair 7.000 daqui. Todo mundo falou, fechou. Então, de 12 que tinha. Então, a gente já veio partindo do princípio. Graças a Deus,
nunca precisou de ninguém dar nada, tirar do bolso para honrar. Todo mês, o Senhor nos honra. É algo assim surpreendente como Deus tem feito. Hoje é dia 10 e, tipo assim, mais uma salva de palmas, porque essa igreja é dizimista. 99% desta igreja é dizimista. E eu queria orar com vocês, eu queria que você colocasse de pé. Se você ainda não é um contribuinte, irmãos, em nome de Jesus, assuma essa responsabilidade. Porque todo mundo contribuindo faz com que o projeto alavanque. Temos procurado trabalhar na transparência. Essa igreja tem sido canal de bênção para a minha vida. E vai ser bênção para a vida de muitas pessoas. Eu quero também parabenizar a igreja. Fizeram um chá aí, chá Casa Nova. E olha, irmão, ganhamos tanta coisa que a gente precisava, tanta coisa. Os irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. O pastor Silas Dourado disse uma coisa para mim: pastor, cuida da igreja, porque a igreja é uma mãe, ela vai cuidar de você. E a Ágape tem cuidado de mim. Me dá às vezes um pouquinho de dor de cabeça, os cabelos estão caindo. Eu até falei com a Sueli que eu ia fazer um pedido hoje para a igreja pagar um implante para mim. O que vocês acham, irmão? Aumentaria a minha autoestima, eu com cabelo. Vocês querem o pastor careca ou com cabelo? Está amarrada essa palavra, eu repreendo aqui nesse culto de ceia. Eu não quero ficar igual o Ângelo, eu não quero igual o Marinho, o Michael. Eu estou repreendido isso aí, meu. Diegão, para nós não, isso não serve, Diegão. Eu vou fazer na Turquia agora, tomá-la. Vou para a Turquia. Bruno, eu e você, que o Bruno também tem, né? O Bruno tem uma tendência para isso. Tem uma tendência, eu já consigo ver algumas entradas, Brunão. Ainda bem que você é casado, varão. Então eu queria, em nome de Jesus, orar pela vida desta igreja, pela vida dos dizimistas. Pastor, eu estou em falha, eu queria me organizar nessa área. Organize-se, irmão. Final do ano, né, o dia do 13º, e os irmãos têm contribuído para a glória de Deus. Eu queria orar, tá bom? Queria orar, porque esse projeto tem sido bênção, tem agregado na tua casa, agregado na tua família. Quantas pessoas vêm de longe? Temos pessoas que moram muito longe, irmão, que gastam quase R$1.000 por mês só de gasolina vindo para a igreja. Que você vem para cá, vai para lá, mas o Senhor vai honrar a vida de cada um de vocês. Eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus, eu queria apresentar a comunidade Ágape, louvar ao Senhor por esse grupo também que o Senhor levantou, de diretores que são os que nos ajudam a administrar, e essa boa tesouraria que vem exercendo um trabalho maravilhoso, fantástico, trabalhando no campo da justiça, da transparência. E o que a gente sempre te pede nas orações, quando oramos por esse departamento, é a sabedoria para saber aplicar o valor devidamente, os recursos que o Senhor nos manda. A gente sabe que o Senhor mandará muitos investidores para este projeto, pessoas que vão patrociná-los, porque o Senhor sabe que os desejos que tem dentro do nosso coração só são desejos de crescimento para a igreja, crescimento para o reino. Nós não estamos querendo construir um poder ou construir um reinado como aqueles moradores com Nimrod, que queria apenas edificar uma torre, fazer crescer o nome deles e ter fama. Não é isso, não é o objetivo, não é um projeto de poder, não é um nepotismo que nós queremos construir. Nós queremos avançar no reino de Deus. Nós queremos ser uma igreja missionária. Nós queremos ser uma igreja relevante, começando, no mínimo, pela rua Prudente de Moraes e Campos Sales. A gente quer ser comunidade, nós queremos ser relevante aqui no nosso bairro. E se o Senhor achar graça nessa comunidade, por que não nesse município de Imbu, como existe muitas igrejas que vêm pregando o evangelho, dando um bom testemunho, que também nos mantenhamos na mesma conduta de uma igreja séria, Senhor, e nos dê a sabedoria para aprendermos a transitar no meio de autoridades que foi constituída para o Senhor, que possamos estar em seus meios sem, ó Senhor, nos filiarmos ou sem vendermos os princípios às quais a tua palavra nos ensina. Que sejamos sal, que sejamos luz, Senhor da glória, e que sejamos reconhecidos não por escândalo, não queremos ser reconhecidos, ó Deus, por pecados, nós não queremos ser reconhecidos por negligenciarmos a chamada, mas queremos ser reconhecidos porque
porque o bom nome do Senhor está sobre nós, e nós estamos zelando pelo nome da igreja. E igreja, quando eu digo não a ágape em si, Senhor, mas pela igreja universal, aquela que o Senhor enxerga. Abençoa esta comunidade, abençoa os membros desta comunidade, que a graça que tem alcançado a maioria desta igreja alcança aqueles que ainda não são dizimista e ofertante, porque somente pela graça que a gente contribui com alegria e generosidade. É a oração que faço e a faço no nome de Jesus. Toma o teu assento. Alessandra Faustino Araújo. Som, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Aplaudam o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.
Glória a Deus. Eu quero saudar aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Pedir aos irmãos que se coloquem de pé. A gente vai fazer uma oração agora pela vida da nossa irmã Laura. Foi socorrida agora, estava passando mal. Nossa evangelista Luana acabou levando ela ali na UPA. Vamos orar, né, para que não seja nenhuma situação grave. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a vida da nossa irmã Laura, uma senhora tão dedicada, Senhor, com tanta fragilidade, com tantas dificuldades, ela sempre se esforça para estar na Tua casa com muita dedicação. E que a Tua graça também possa alcançá-la onde ela estiver, dando-lhe saúde, e que nada possa, ó Deus, atrapalhar o seu domingo. Nós oramos por ela, que a Tua boas mãos esteja sobre sua vida. É a oração que a gente faz e a faz no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda de pé, eu quero ler com vocês Evangelho de Mateus, capítulo 24. O meu tablet, acho que deu uma atualização aí, não funciona mais. Estou esperando o Ala resolver ele para mim, né, Ala? Devolver ele já, né, varão? Varão valoroso. Aí estou fazendo uso aqui do notebook. Eu confesso que esses dias eu tenho relutado com Deus em alguns aspectos, inclusive, principalmente na área da pregação. Porque nessa minha trajetória cristã, eu tenho uma forma de Deus falar comigo. Cada um tem a sua forma. Eu acho muito bonito quando alguém fala, olha, Deus falou comigo. É tão legal ouvir a voz de Deus. Cada um tem seu jeito, tem sua forma, tem a sua intimidade com o Senhor. E eu falo com Deus, não é só quando eu estou com os joelhos dobrados. Eu falo com Deus diariamente, trabalhando na rua, conversando. Às vezes... Eu não sei se você tem o hábito de falar sozinho, como eu tenho. Às vezes você acha que eu sou doido, você me vê na rua. O pastor está falando com quem? Sozinho. Estou falando sozinho. Às vezes eu fico projetando sozinho minha vida, a igreja, as coisas do Senhor. Eu vejo as barreiras, mas aí sim, mas aí a gente consegue e tal. Eu sou assim, desse jeito, dessa forma. Parecia que o céu estava travado. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra, Pai. Eu quase liguei para alguns para pregar hoje. Eu falei, se não tiver comigo, se eu não sentir que está comigo, eu não tenho, independente se eu estar no banner ou não. Eu passo o cajado. O importante é a igreja ser alimentada. Eu falei, não foi à toa que o Senhor colocou no meu coração de quem vai ministrar. Você acha que não é fácil para a gente todo mês? Líder, irmão. Sexta-feira eu falei, sexta-feira eu vou me dedicar. Sexta-feira os mas sábado eu fui trabalhar sozinho. Para estudar agora, eu não vou conseguir raciocinar. Fiz o alongamento que eu sempre faço. Aí eu peguei minha Bíblia, peguei a caneta, peguei um papel, coloquei a cadeirinha da praia, com saudade da praia, oh glória. Sentei ali na minha área ali fora, e folheava a Bíblia, e folheava a Bíblia, e folheava a Bíblia. Falei, meu Deus do céu, me dá uma palavra, Senhor. Sem falar que no de manhã eu comecei a dar uma olhada no meu... Eu tenho mais de 100 mensagens pronta, preparada para pregar. Eu já preguei algumas em outros lugares, sem sermões. Se você olhar lá, você não prega essa, mas eu não senti de pregar ela. Deus tem que falar com o pregador, porque se não falar comigo, não fala com vocês. Quem está entendendo? Eu tenho que sentir, eu tenho que ter convicção. Não é simplesmente eu vou pregar isso. Deus, o Senhor quer que eu prego isso? E nada, o negócio travado. Eu falei, Senhor, será que eu estou precisando buscar mais? Eu creio que eu também preciso buscar mais ao Senhor. Mas do nada, a gente olha para... Eu falei, minha última ceia do ano,
existe todo um contexto do nosso país, expectativas para ano que vem, e o Senhor colocou algo no meu coração para falar um pouquinho sobre vigilância nessa noite, nessa manhã. E aí eu comecei, aí quando vem, é automático, aí os textos começam a surgir, sabe? Vai começando a aparecer, a ideia aparece, o desenvolvimento vai indo, aí você lê algo, já aparece, eu pego outro livro, vai abrindo o leque. Quando eu falei, calma, Senhor, agora, pouca informação agora. Deixa eu reunir tudo isso aqui, e tem algo que eu queria pregar com vocês aqui, hoje, nessa manhã. Então eu posso afirmar para vocês nessa manhã, Deus tem um alimento para vocês hoje. Um alimento para nós. Quem quer esse alimento? Diga amém. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versos de número 36. Eu quero ler até o versos de número 44. E depois eu quero ministrar. Diz o texto: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite há de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse rombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Eu quero ler também o versos de número 40, vamos continuar no 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: meu Senhor tarde em vir, ou tarde virá, e começar a espancar os seus companheiros, a comer, a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e a hora em que não o sabe. Separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e haverá pranto e ranger de dente. Versos 10. E tendo elas ido comprar, capítulo 25, versos 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Versos de número 28 do capítulo 25. Vamos ler o 25, que diz: e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor lhe disse: mau e negligente servo, sabe que ceifo onde não semeei, e ajunto aonde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Senhor, eu acabei de fazer leitura do texto, e eu sei quem falou comigo. O Senhor tem toda a liberdade para trabalhar aqui na igreja nesta manhã. Usa a nossa instrumentalidade. Eu entendo que é uma ceia como também um ato profético para este ano que vem, 2023. E que este alimento possa servir
Ó Deus, que a igreja possa receber todas as vitaminas, todos os nutrientes que virá em decorrência da palavra que irei ministrar nesta manhã. Senhor, é a oração que eu faço e a faço no nome de Jesus. Toma o teu assento, se você quiser aplaudir, dar glória para Jesus, você tem toda a liberdade nesta manhã. Irmãos meus, eu acredito que o evento mais esperado da igreja na face da terra é o retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, é o mais importante evento esperado da igreja. É Ele que nos impulsiona, é Ele que nos direciona a viver uma vida que exalta, que glorifica e que bendiz o nome do Senhor. Ele é o nosso maior alvo, Ele é a nossa força interior que faz a gente renunciar o pecado, faz a gente continuar olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. É esse retorno glorioso. E o que me chama a atenção é, às vezes, a gente perder a oportunidade daquele momento tão glorioso que está para vir a qualquer momento, e por um deslize, e por uma ausência de vigilância, a gente perder aquele dia tão glorioso. E hoje eu quero pregar, subordinado a um tema, as evidências de uma ausência de uma vigilância. Como eu sei que eu não estou vigiando? Eu vou apresentar, à luz do texto, evidências que comprovam que nós estamos faltando na vigilância. E essa ausência de vigilância pode nos tirar o evento mais glorioso da face da terra, que é o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei se você espera ansiosamente a vinda do Senhor. Eu não sei se a sua saudação é como a igreja primitiva, como uma palavra aramaica chamada Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Não era assim a paz do Senhor, e aí varão, e aí vaso. Quando os irmãos se comunicavam era Maranata, estavam dizendo, ora vem, Senhor Jesus. E é tão ruim, é frustrante. Quem já não perdeu um exame tão esperado, porque não prestou atenção na data e no horário? Era até o dia, mas ele achou que era à tarde, ele de manhã, era tarde e ele foi de manhã, ou coisa do gênero. E aí chegou lá, não era o horário. Ele achou que era de tarde, melhor dizendo, e não foi de manhã. Perdeu. Aí você entra na fila do SUS. É fácil ficar esperando na fila do SUS? Imagine aquele também que aguardou com tanta ansiedade uma porta de trabalho e tinha que fazer a entrevista em tal horário, e aí atrasou o Uber, atrasou o ônibus, ou você se atrasou, o seu marido, você perdeu a oportunidade. Nós acabamos de ser eliminados de uma Copa do Mundo. Pastor, o que tem a ver futebol? Entenda. Entenda, porque você está há 215 milhões de brasileiros numa expectativa, ou quem sabe 200 ou 150 milhões. A boa parte dos brasileiros dizendo a gente vai trazer esse... É algo que une a nação, onde uma nação que está toda desunida, fragmentada, polarizada. No momento mais decisivo, o que você espera? Maturidade, equilíbrio emocional daqueles que estão em campo, daquele que está no comando da seleção. E às vezes, por uma peça mal colocada, por uma atitude errada, você faz um time todo perder. Quem não está entendendo, diga glória a Deus. Esse é o conselho que Salomão dá no capítulo 10 de Eclesiastes. Ele diz assim: assim como uma mosca morta faz exalar um mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. O que Salomão está querendo falar é de que coisas pequenas podem destruir um projeto que eu demorei uma vida toda para construir.
E quando ele utiliza que uma mosca pode cair dentro de um frasco de perfume, é quase uma coisa difícil de acontecer, mas pode. O que uma pequena mosca caindo dentro de um frasco de perfume pode causar? Na sua ótica, ela pode ficar cheirosa, a mosca. Mas na ótica de Salomão, aquela mosca, ela pode estragar algo valioso. Não é a mosca que fica cheirosa. É essa mosca que estraga todo o frasco de perfume. Ou quem sabe por uma ausência de vigilância, por não ter tampado aquele frasco de perfume. E o que Salomão está querendo dizer? Que pequenas coisas pode destruir uma grande vida que você construiu. Pode destruir tua família, pode destruir tua empresa, pode destruir teu projeto, pode destruir aquilo que você tanto lutou. Segundo a medicina, dura em torno de 5 segundos. Uma vida toda com Deus construída demorou uma vida de oração, de dificuldade, de perca física por um orgasmo de 5 segundos. Jovens ou a igreja no modo geral, trocar uma vida de fidelidade com Deus por prazeres momentâneos. E quando a gente faz essa troca, o que nós estamos querendo dizer? Nós estamos faltando com uma vigilância, porque o servo vigilante, ele anda aguardando em todos os momentos o retorno glorioso do seu Senhor. Na escola, na faculdade, dentro de casa, aleluia, na igreja, na rua, ele viaja, mas ele está vigilante. Vai na festa de família, está todo mundo fazendo até um pagode, mas ele está vigilante. Onde o chama, onde ele coloca os seus pés, ele sabe que ele é luz do mundo, ele é sal da terra, ele sabe onde estava, o que fazia, o que era, mas um dia o Senhor tirou os pés dele que estava lá na lama, colocou na rocha, tirou aquela música mundana dos lábios e colocou um novo cântico. É por isso que ele diz: eu vou louvar o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente dentro dos meus lábios. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus foi proferido na saída do templo, numa quarta-feira. Por que numa quarta? Porque no capítulo 26 diz de que daqui 2 dias será o evento da Páscoa. E a Páscoa numa sexta, provavelmente numa quarta, Jesus está proferindo esse sermão. E dentro desse sermão que ele está falando do seu retorno, onde os discípulos falam: Senhor, olha as estruturas desse templo. E ele diz: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí os discípulos fazem 3 perguntas a ele: quando acontecerá essas coisas? Qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Essas 3 perguntas, elas serão respondidas do capítulo 24 ao capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Ela também será respondida no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Jesus está respondendo essas 3 perguntas. Mas dentro dos eventos que Jesus vai... Ele está descrevendo que vai voltar. Ele fala do glorioso. Ele fala... Mas ele disse: eu vou contar. Haverá um grupo de pessoas caminhada, porque vigilância, e quem não anda em vigilância. E uma coisa interessante é que ele de ler com vocês depois caminhar para aquilo que eu entendo que são as 4 parábolas. Evangelho que Jesus vai começar a falar
acautelai-vos, que de maneira alguma ninguém vos engane. Então a cautela faz a gente saber como que eu devo proceder na vida cristã, porque haverá pessoas tentando me enganar. Ele vai apresentar dizendo que é o Cristo, ele vai até apresentar sinais, mas Jesus já está alertando: acautelai-vos, que haverá pessoas querendo vos enganar. E aí ele vai descrevendo todo o seu sermão, mas no capítulo 24 do 36, vai começar a falar sobre a vigilância. São 4 parábolas, eu vou falar de novo. 4 parábolas do poder da vigilância. E aí no capítulo 24, versos 37, ele compara o seu retorno. E ele entende e consegue ver uma semelhança como foi nos dias de Noé. Olha que interessante essa junção. E ele diz no versos 37: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele traça uma semelhança, olha para cá em nome de Jesus. Ele traça uma semelhança que o contexto de Noé vai ser o contexto da volta, do retorno do Senhor. O arrebatamento da igreja vai se dar no contexto semelhante como foi nos dias de Noé. Quem disse foi Jesus. E aí ele vai dizer: olha, como foi nos dias anteriores ao dilúvio acontecer, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. É uma vida normal, uma vida de normalidade, uma vida com os seus afazeres, uma vida normal que faz com que nós nos perdemos e não conseguimos analisar os contextos. Para algumas pessoas, a guerra que acontece aqui no nosso país, de uma polarização, de quase acontecendo de um exército tomar o poder, alguns acreditam que não, um país dividido, investidores tirando dinheiro. Alguém consegue analisar só do ponto de vista da política? É só uma ideia política, é uma ideia de esquerda, uma ideia de direita, mas não conseguem colocar o arrebatamento da igreja nesse contexto. Uma guerra na Ucrânia, onde a Rússia está quase devastando aquele país, para alguns é apenas uma ideia política, não tem nenhum traço, não tem nenhuma sintonia com o retorno do Senhor. A pandemia que varreu milhões de pessoas desde 2020 é mais uma epidemia que veio, como a febre amarela, como a peste bubônica, todas as epidemias que apareceu por aí. É mais uma coisa da história, mas quem está ligado, quem está aguardando o retorno do Senhor, para alguns do ponto de vista pode ser até da política, mas para mim é Jesus dizendo: vigia que eu estou retornando, vigia que eu estou vindo buscar você, eu vou andar em vigilância. Quando você vê um povo comendo, bebendo e casando e dando-se em casamento, eu não quero nem entrar nessa área, mas há uma ideia de banalização do casamento. Casa, descasa, casa novamente. Aí você vai ver quem é as pessoas que estavam casando e descasando. Vai para Gênesis capítulo 6. O texto diz, versos 5, 6 de Gênesis: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era má continuamente. As pessoas que estavam comendo, as pessoas que estavam bebendo, as pessoas que casavam e davam-se casamento, eram pessoas más, eram pessoas que viviam uma vida dissoluta, eram as pessoas que não glorificavam o Senhor, e isso que motiva a Deus a trazer o dilúvio e acabar com todo aquele mundo ímpio. Era uma multiplicação da maldade. Então, no contexto de Noé, o que você tem? Um crescimento da maldade, um crescimento do pecado. E eu te pergunto para você, como está o contexto nosso brasileiro? Como está a justiça do nosso país? Você confia nas nossas instituições? Quem confia nas nossas instituições cegamente? É por isso que a igreja do Senhor
Senhor, ela está subordinada à autoridade que é as autoridades vigentes, mas ainda a nossa maior autoridade está subordinada à palavra de Deus. É por isso que eu quero dizer para você, meu amado irmão, tem um monte de pessoas querendo construir uma vida aqui nessa terra, vão gastar toda a sua energia para viver num mundo onde não tem uma estabilidade, mas a igreja do Senhor vai morar num céu glorioso, que quem está sentado no trono é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aqui que a gente quer construir a nossa vida de estabilidade. É o contexto da época, assim como foi nos dias, um crescimento da maldade. Aí uma coisa que me chamou a atenção é que o texto diz uma coisa interessante. Olha que diz o capítulo 24, o versos de número 39. A primeira coisa que faz com que o mundo fique de fato perdido é o posicionamento do Noé dentro da arca. Olha que o texto diz, versos 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, diga comigo, até o dia que Noé entrou na arca. Quando Noé entrou na arca, sabe o que aconteceu? Ele condenou todo mundo antigo. Hebreus capítulo de número 11. Então tem um limite para este mundo aqui. Tem um limite para aqueles que estão no pecado e vão receber o seu salário, porque Deus é justo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tem um monte de pessoas vivendo uma vida, você pode viver a vida que você quiser viver. Todos os caminhos para você é lícito, mas nem todos te convém. Está entendendo, meu amado irmão? Eu quero viver uma vida que não glorifica o Senhor, não tem problema. Você tem livre-arbítrio, mas não se esquece, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente vai colher. Não quer comprometimento com Jesus, não tem problema. Não quer ser fiel à palavra, não tem problema. O céu não pertence para você. O céu é para aqueles que querem ser fiel ao Senhor, que vão renunciar aos pecados desse mundo. Aí uma coisa interessante no verso de número 39 diz assim, ó, e não perceberam. Só não percebe quem não vigia. Sabe o pai que tá vendo o filho ali e fala assim, aquele menino vai cair. Não é? Não, os pais ligados. Tem pai que... Tem pai que fala, vai cair. Ei, para que você vai machucar. Mas eles são teimosos. O que acontece? O que o papai falou para você? Sabe quando a mãe fala pro filho, não põe a mão aqui que vai queimar a mão. Mas a criança fala, será que queima? Ela está lá em cima, estendendo a roupa, aí ela coloca a mão no fogo. Filho, olha, esse ferro quente aqui, não pode colocar a mão. Mas uma mãe vigilante, quando ela termina de passar roupa, ela não deixa o ferro exposto. Ela é vigilante. Esse menino não tem maturidade. Eu vou colocar esse ferro num lugar aonde ele não pode alcançar. Agora eu quero só provar aqui para vocês como estava aquele povo, tudo que está acontecendo ao seu redor e eles não percebem. E é daí que Jesus vai contar essas 4 parábolas e eu quero aplicar aqui para vocês. O texto no versos 39 diz, e não perceberam até que veio o dilúvio. Então a primeira coisa que eles não conseguiram perceber, diga comigo, a multiplicação da maldade. Não conseguiram. A segunda coisa que eles não conseguiram perceber, diga comigo, a construção da arca. O pessoal, eu não sei se alguém consegue fazer uma pesquisa rápida aí, o tamanho daquela arca. Alguém faz uma pesquisa aí, o povo que tem internet. Pesquisa aí, quanto que era o tamanho daquela arca? Aproximadamente, não fala em côvados não, que eu não vou conseguir calcular certinho aqui, para a gente entender. Se a construção daquele, quantas madeiras Noé não cortou? Pois na época do Ibama
ele ia ser preso. Ele ia ter dificuldade. Os órgãos fiscalizadores iriam prendê-lo. Quantas madeiras? Quem tem a informação aí? Calma aí. Falou um monte de gente. Qual o tamanho total da arca? 168 metros de comprimento. É grande. Dá para chamar a atenção? Põe a mão no ombro do irmão que está do celular e fala assim, mas eles não perceberam. Eles não conseguiram perceber. Sabe outra coisa que eles não conseguiram perceber? Os inúmeros animais, pastor Murilo, que estavam indo em direção à arca. Como você não consegue ver toda uma natureza, um monte de pássaro voando, um monte de animais? O que é isso aqui? Isso é evidência de uma ausência do quê? De vigilância. E sem falar que pelo aumento da multiplicação da maldade, pela construção da arca, pelos esses animais vindo para ao redor, tem outro fator ainda preponderante. Noé é um pregoeiro da justiça. Sempre tem alguém que vai perguntar, o que você está fazendo? Deus vai destruir a humanidade. Ele mandou eu construir essa arca porque a qualquer momento vai vir chuva. Mas o povo não percebeu. E viveram uma vida. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. 1 Pedro capítulo 3, verso 20 diz, ora, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longa amenidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. A palavra longa amenidade no grego é macrotomia, abundância de paciência, vivendo uma vida de rebeldia, a multiplicação da maldade, vivendo uma vida dissoluta, mas a graça de Deus estava lá dizendo, eu vou dar oportunidade. Ele está pregando a palavra, eu estou dando oportunidade, mas há tempo de perdão, mas há tempo de juízo. Hoje eu vim aqui na autoridade da palavra do Senhor dizer para você que ainda dá tempo para você colocar a sua casa no altar, dá tempo de você largar essa vida dissoluta, dá tempo de você se santificar ainda. Agora eu já não posso garantir para você que esse culto vai acabar da mesma forma que começou. Ele pode acabar o culto, sabe como? Arrebatando a sua igreja. Quem vai subir? Não vai subir rebelde, não vai subir aqueles que não têm comprometimento, só vai subir aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Enquanto a arca estava sendo preparada, havia uma longanimidade de Deus. E disse-lhe Jesus, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai é o quê? Há muitas moradas lá. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou fazer o quê? Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, eu vou voltar. Aleluia. A sua casa está sendo construída, meu amado irmão. Mas teve um dia que foi decisivo para a história, quando Noé pisou dentro daquela arca. E o que vai ser decisivo é quando ele raiar nas nuvens para buscar a sua igreja. E olhando para tudo isso, ele nos conta 4 parábolas. Quantas palavras? 4. E eu quero ler com vocês a primeira parábola do capítulo 24, versos de número 43. O primeiro tema da parábola é o dono da casa vigilante. Ele compara a sua volta, o contexto, como foi nos dias de Noé. Mas aí ele vai nos contar 4 parábolas. Olha, fiquem atentos. E a primeira evidência de que eu estou ausente na vigilância é quando eu negligencio essa primeira área. O texto diz, mas considerai isto, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão,
vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Diga comigo, o dono da casa, vigilante. E a primeira evidência que eu estou ausente na vigilância é quando casa aqui também tem uma ideia da minha família. Por quê? Quando o ladrão vem na sua casa, ele avisa o horário que ele vai vir? Então duas coisas estão aqui implícitas nesse texto. Primeira, a imprevisibilidade do ladrão. E a segunda é a ameaça de perda. Ladrão, quando ele vem, diz Jesus, que o ladrão vem para quê? Matar. Ele vem para quê? Roubar. Ele vem para quê? Para destruir. Estas são as características do ladrão. Ele vem matar, ele vem roubar e ele vem destruir. E aí o dono da casa, vigilante, ele vai ficar à espreita. Mas o ladrão, você não sabe a hora que vem. É por isso que as pessoas colocam sistema de segurança, eles colocam câmera, eles colocam cachorro. Não Scooby, Sueli, tem que ser Rottweiler pra cima. Ou ele vai colocar um pitbull. Eles vão colocar alguma coisa que dá a ele esta segurança. E aqui Jesus está falando que uma das primeiras áreas que nós negligenciando é a nossa família. Você quer ir para o céu e quer deixar seu filho? É isso? Você quer ir para o céu e quer deixar o seu marido? Hoje, do jeito que essas criançadas estão sendo ensinadas, eu quero já deixar uma palavra de pastor aqui para a igreja. Quando o seu filho vier para o culto, meu amado irmão, independente de ser criança, ele já tem que aprender a cultuar o Senhor. Momento de culto não é momento de eu dar celular para o meu filho, não, para ele ficar intertido. Ele tem que ficar intertido é com o culto, ele tem que adorar. Deixa correr, às vezes o pai ali coloca no cantinho, as tias vão levar para a sala da criança, vai dar um ensinamento, mas o verdadeiro pai, ele diz, eu vou subir, mas o meu filho vai subir também. Eu já vou ensinar o meu filho o caminho que se deve andar. Sabe quando passa aquele carro do funk e seu filho quer descer até o chão, e você vai, ah, que bonitinho, meu filho, bonitinho, coisa nenhuma, essa música é do Satanás. O seu filho tem que vir para o culto das crianças e dançar no culto das crianças, porque quem vai subir é a sua casa, vai subir e ser arrebatada. Uma primeira negligência nossa, demonstrando que eu estou ausente na vigilância, é quando eu não cuido da minha casa. Eu negligencio a minha família. Quando você tem o Moisés indo falar com o faraó falou assim, ó, faz o seguinte, pode ir todos os varões, deixa as mulheres e as crianças. Aí Moisés falou, não, vai todos conosco. Não, então faz o seguinte, vai as mulheres, vai os homens, deixa as crianças. Não, nenhuma unha minha vai ficar. Não tem negociação com Satanás. Sabe o que está acontecendo ultimamente? É que as pessoas estão querendo negociar com o diabo. Ah, pastor, meu marido, ele fumava um maço de cigarro, agora só está fumando 3 ali cigarros por dia. Para com isso, meu amado irmão. Ele tem que largar esse vício. Davi, quando a ovelha era pega pelo leão, sabe o que ele fazia? Ele arrancava a ovelha da boca do leão, e depois sabe o que ele fazia? Ele matava o leão. Quando você tira só um maço de cigarro e deixa ele fumar 3 cigarros, você só tirou a ovelha da boca do leão. Você tem que matar o leão, meu amado irmão. Você não pode negociar sua família com o diabo. Você tem que buscar pela tua casa, você tem que andar em vigilância. E aí Jesus pergunta para você, como está a sua casa hoje? Pais dando péssimo exemplo para os filhos, brigas constantes, palavrões diários, música mundana, não há espiritualidade nenhuma dentro do lar. É essa casa que você está vigiando. Não tem comprometimento com a igreja. Deixa os filhos vir para o culto, mas fica em casa dizendo, não, você tem que vir para a igreja, você tem que buscar o Senhor. Pai, mas se a igreja fosse tão importante, por que o senhor não vai? Ô mãe, você está falando que a igreja é boa, por que a senhora não vai para a igreja? Aquele que está construindo a casa, ele disse, eu e a minha casa vai servir ao Senhor. Vamos todos juntos buscar a Deus. A gente, irmãos, eu conversei esses dias, a minha esposa, ela é mais incisiva nessa área.
Samuel, ele é apaixonado pela música e quer tocar. Eu não tenho dúvida que ele vai ser um baterista da igreja. Não tenho dúvida. Mas tem o tempo certo. E eu não quero que ele toque bateria porque ele é filho do pastor. Eu quero que ele toque bateria porque ele tem mérito. Ele sabe tocar. E tem que não só saber tocar. Tem muita gente que sabe tocar. Só não está preparado à altura e espiritualmente para estar sentando na bateria. Qual o problema? Porque os músicos da igreja é uns músicos que glorificam o nome do Senhor. Não basta estar sentado na bateria, mas quando sai da bateria, está ligado no mundo. Às vezes a gente convida um monte de pessoas para vir tocar na igreja. A gente não conhece a vida 100% da pessoa, mas a gente entende que está tudo ligado. Às vezes tem gente desligada no culto, o culto todo no celular. Mas dá uma oportunidade para tocar para você ver. Ele quebra tudo, toca tudo. Eu falei, nossa, um monstro. É tão monstro que não consegue se conectar com o Senhor. Às vezes vem um irmãozinho ali, não toca como ele toca, mas está com o coração ligado. Senhor, me ajuda a melhorar, porque tudo que está saindo aqui é para glorificar o nome do Senhor. Eu estou ensinando meu filho no caminho que você deve andar. Ei, pai, você é exemplo para o seu filho. Tem hora que a gente tem que falar não, e tem hora que a gente tem que falar sim. Para de mimar o seu filho, que você está criando um banana. Você está criando um arrogante, um prepotente. E está escrito em Romanos capítulo 8, que Deus não poupou o seu filho, mas você está querendo poupar o seu. Deus não poupou o seu filho, você não deve poupar o seu filho. Mas você tem que ensinar o caminho do Senhor para ele. Uma segunda evidência de que nós estamos ausentes na vigilância, diga comigo, uma conduta reprovada. O capítulo 24, do versos 45 ao verso 51, nos conta outra parábola. Todas as quatro é relacionada à vigilância, mas cada uma levando para uma área. Essa aqui é uma conduta reprovada de um servo, de que o seu senhor deu a ele autoridade e disse, dá comida para os meus servos no seu tempo, porque eu estou chegando, eu vou por uma festa, se não me falha a memória aqui, uma festa de casamento, ou ele estava indo viajar, mas ele falou, o meu senhor tarda em vir. E o que ele fez? Eu vou beber um pouquinho. Qual o problema? Ninguém está vendo. Olha para o teu irmão e fala assim, você acha que ninguém está te vendo? Está chegando o final de ano, aquela sua família evangélica até o tutano vai falar para você, vem cá prima, vamos brindar, 2023 é nosso. Aquela champanhe, prima, tem álcool aqui não, primo, vem. Aí você fala assim, para trás de mim, Satanás. Você vai estar lá na festa de família, vai tocar aquele Jorge Mateus que você amava. Você fala, meu Deus. Aquele mumuzinho. O Belo eu não aguento. Não aguento o Belo? Mas lá no inferno o fogo não se apaga e o bicho não morre. Aí ele falou, meu senhor tarde de vir, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a espancar os criados. É aquele que faz mau uso da autoridade que foi lhe dada. Eu sou o pastor da igreja, mas isso não me faz ser melhor do que ninguém e usar da minha autoridade para pisar nas pessoas. Conselho que eu deixo aqui para toda a liderança: quer ganhar o povo, conquiste. Não é na base da ditadura, não é a base, tem que ser assim. Ganha o povo que o povo vai te seguir. Agora vocês têm que vir para a reunião, que o pastor aqui é o Renato. Vai mudar nada. O povo vem pela obrigação, mas por trás vai tomara que ele fique careca, aquele negão. Tomara.
Ele está sentindo essa tontura, toma aquele bate, aquela perua, morre. Aquele miserável. Essas coisas não acontecem aqui não, graças a Deus, né, irmão? Sabe quando é a ausência da minha vigilância? É quando eu tenho uma conduta reprovada. Tem clientes meus que não sabem que eu sou pastor. Alguns podem julgar que eu sou um crente, mas não fico falando que eu sou pastor. Mas eu te dou a liberdade de você andar em toda a minha freguesia. Pergunta quem é o Renato. Te dou o meu celular aqui agora. Teve um dia que o marketing pediu a senha do meu Instagram e a senha do meu Facebook. Se eu fosse... Aí eu parei para analisar. Se eu tivesse com uma vida irregular, você acha que a pessoa não vai dar uma olhadinha lá nos comentários? Na hora que entrou no Facebook do pastor. Já a pessoa se pegou uma conversinha com uma menininha da igreja. Mas antes de você visualizar minhas redes sociais, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e contemplando os bons. Como está a tua conduta lá no meio dos pagãos, lá no seu trabalho? Hein? Crente, evangélico. E diz ainda, meu pastor é o pastor Renato. Abençoado de Jesus, converte. Você tem que dar um bom testemunho por onde você vai. Quem não está vigiando é que está com uma conduta que não glorifica o Senhor. Eu te pergunto, se Jesus voltar hoje, você sobe? Se duvidou, vai ficar. Só quem duvida. Ah, não sei, já ficou. Quem está aguardando ansiosamente a vinda? Quem está aguardando ansiosamente a vida do Senhor? O meu amado irmão, ele começou a viver uma vida dissoluta. Uma conduta que não glorifica a Deus, pastora Lídia. Em 2014 eu fui para Inglaterra, e fui para França, fui para Itália. Só eu e o Marilson. O que faz na França, na Inglaterra e na Itália fica onde? As inglesas, só loira dos olhos azuis. Não vai ter ninguém de Embu das Artes aqui, né? Mas uma pessoa que nasceu de novo, ele é crente no Brasil, na Inglaterra, no Japão, em Bangladesh, em Butão, aonde ele for, ele é luz do mundo, sal da terra. Eu posso esconder da minha esposa, viver uma vida de mentira, mas o céu já está falando, você tem fama de quem está vivo, mas para mim você já morreu. Como eu sei que eu estou ausente na vigilância? Quando eu estou com uma conduta que não glorifica a Deus. Falando palavrão, fazendo coisa. Ei, Deus está falando com você aqui hoje. Não precisa do pastor. E às vezes o pastor pega. Às vezes eu passo e falo, lá. Eu paro o carro. Teve uma que parou do meu lado com o carro. E só no pagode. Eu fiquei só aqui na perua. Olha pra mim, olha. Se ela olhar, eu vou lá, Pai do Senhor, tocha. Mas nem sabe. Eu espero para um dia vir conversar comigo. Pastor, eu não estou concordando. Eu também não concordei com aquele pagode que você estava ouvindo. Quer o print? Que agora tem que mostrar, né? Aí eu tiro o print. Vamos ver se ela vai ler. Lembra disso aqui? Que agora tá assim. Se não provar, não acredita. Teve uma que estava traindo o marido. E nós descobrimos. Fiquei ruim na história ainda. Fragmentou a amizade. Mas eu acredito que eu salvei um casamento. Não, mas eu não fiz. Você reconhece essa pessoa? Olha para o teu irmão, tem alguém que está te vendo. E é tão ruim, irmão. Olha para o teu irmão e fala assim, se você não for sal, alguém vai pisar em você. Aí vai querer dar lição de moral. Quem é você para falar de crente?
Você é um péssimo exemplo. É o Pedro que falou, vou desviar. Alguém falou, eu te conheço, você é um deles. Eu não sei quem é. O teu modo de falar te denuncia. A terceira evidência da ausência de vigilância, caminhando para o final. Pastora Lídia, você vai fazer a ceia. É no capítulo 25. Capítulo 25, ele conta-nos a terceira parábola. Diga comigo, frieza espiritual. A parábola das 10 virgens tem algumas questões aqui importantes. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você quer o meu ponto de vista sobre quem está ausente na vigilância, ou você quer o ponto de vista de Deus sobre as pessoas que não andam em vigilância? O que você quer? O ponto do pastor ou o ponto da Bíblia? Da Bíblia ou do pastor? Quer da Bíblia? Vai bem no ouvido do seu irmão e fala assim, a Bíblia chama você de louco. Eu ia pegar mais leve se fosse meu ponto de vista. E aqui está falando de frieza espiritual. Pergunta para o teu irmão, qual a última vez tu orou? Jejuou? Leu a palavra? Se alimentou espiritualmente? Olha as características que a gente vai observar dessas mulheres aqui. Não quero nem ler a parábola toda. As cinco delas é louca. Quem é a louca? É que não está vigiando. Porque o evento mais glorioso esperado por nós, Rodrigão, é o arrebatamento da igreja. E no dia que ele chega, eu não entro, eu não participo dele. Então é louco uma pessoa que não vigia. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Há duas coisas diferentes. Quer ver? Vem cá, Maico. Vem cá, Vitor. Aqui é a tocha. Quer que eu coloque uma coisa aqui para ficar? A tocha, pegando fogo. A tocha. E aqui é o que é mais importante? A tocha ou o azeite? E por que o seu está faltando? Vou perguntar de novo. Se você está aguardando ele, o que é mais importante? A tocha ou o azeite? Diga comigo, os dois são importantes. Não adianta você ter o azeite e não ter a tocha acesa para te iluminar no caminho. Mas na hora que falou assim, você vai fazer o cortejo. O que está aqui traçado? Tenta imaginar. Ó, diga comigo, a noiva está preparada. Está esperando o noivo. A noiva está pronta. O problema não é a noiva aqui. E o noivo está indo buscar quem? A noiva. Mas o cortejo é de noite. Precisa do quê? Das lamparinas. Na hora de ir, as virgens que vão conduzir o noivo até a casa da noiva, as prudentes fizeram o quê? Quando foram sair, o texto é claro, dá essa evidência. Elas correram o quê? As prudentes. Elas pegaram o azeite e levaram as tochas. As loucas fizeram o quê? Eu quero só a tocha. E esqueceu do quê? Do azeite. Quem é o prudente? Que sabe que na caminhada cristã tem que ter azeite de reserva. E aqueles que só vivem de culto de domingo, recebeu essa palavra hoje? Vai vir daqui só na ceia do ano que vem. Não aguenta. O prudente falou, minha lâmpada pode apagar. Vou quarta-feira para o culto. Eu preciso colocar azeite na botija. Louco é aquele que vai ficando andando. Não, minha lâmpada tá, as lâmpadas todas estavam acesas. Mas tem momento que a gente vai precisar do quê? De combustível. É aquele que sabe que precisa da oração, precisa da leitura da palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, essa o homem viverá. Sabe qual é a maior prova que você não está vigiando? Que você espiritualmente está fraco.
De quem a culpa não é minha, a culpa é sua porque não colocou azeite na sua botija. Mas tem muita gente com lâmpada na mão, porque na lâmpada todo mundo está visualizando, olha lá, aquele é luz. Ele pode estar até em cima do altar, está todo mundo visualizando ele é lâmpada, ele está iluminando, mas está faltando azeite na botija. E onde estiver vaso disponível, tem azeite do Senhor para iluminar as nossas vidas. Obrigado. Depois eu faço o Pix. Outra verdade dentro do texto é de que as loucas falou: o vosso azeite se apagam. Falou assim: se eu te dar, falta para mim. Ei, meu irmão, o preço na cruz já foi pago para qual é tua responsabilidade. Você está achando que evangelho é só do céu? Quando a gente olha para a história da oração, na dependência do Senhor, numa vida dessa, uma vida que não glorifica da ausência da vigilância. A minha responsabilidade. Foi e cavou, escondeu. Porque aquilo que ele colocou na sua mão conforme e não vem com esse discurso não dizer quem o espera ansiosamente, o que ele colocou no momento. E não adianta chegar naquele dia: Senhor, eu não fiz por isso e por aquilo. Ele não quer saber. Você sabia que eu colho aonde não plantei? Por que você não pegou e deixou no banco para render juros? Independente da tua dificuldade, independente do teu contexto, se a porta está aberta, se está fechada, se está bem, se está ruim, desempenhe aquilo que veio para você. Como disse o Salomão: o que vieres a sua mão para fazer, é para fazer conforme a tua força. Coloque-se de pé nessa manhã. O inimigo faz de tudo para te derrubar. O maior desejo do diabo aqui é derrubar eu. Derrubando o pastor da igreja, o que vai acontecer com a congregação? Uma dispersão. Disse-lhe Jesus: você fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Eu não posso ser exemplo para todos, quem sabe para alguns eu sou. Procuro sempre melhorar. Mas como é difícil. Você ali todo dia, às vezes gemendo, às vezes falando: Senhor, me dá força. Mas tem alguém que me sustenta, tem alguém que é meu baluarte. Grupo de louvor, vem para cá. Mas Deus está falando com você aqui hoje. Eu queria que você curvasse a sua cabeça em nome de Jesus. Você está planejando 2023 e parabéns. Quem planeja acertar não planeja errar. Mas qual foi o planejamento espiritual que você vai fazer para 2023? Já era para você estar longe. Longe, 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 longe.
Já era para você ser uma grande referência. Como disse o escritor aos Hebreus, mestre pelo tempo, mas ainda necessita de leite. Depende de pessoas. Está na hora de você voar. Está na hora de você sair desse pensamento pequeno que você tem. Pensa fora da caixa. Está na hora de você desenvolver. Eu me lembro quando eu fui para Israel, eu fiquei do lado de gente empreendedora. Eu achei que eu estava rico quando eu vim de lá. Eu falei, acabou, não vou nem trabalhar mais. Mas me ajudou a abrir minha mente para muita coisa. Quando você anda com gente grande, você começa a pensar grande. Esse dia eu conversei com um dos... É um empreendedor no meu ponto de vista. Ele começou apenas com uma lanchonete ali no São Judas. Não sei se um dia vai assistir a live, mas é o Bruno, dono do Mix Esfirra, antigamente Ponto das Esfirras. Quando eu comecei a vender para eles, quem me colocou lá na época foi o pastor João, que tinha ali no Castilho, e aí eu comecei a vender no São Judas. E quantas vezes eu chegava no São Judas e não tinha dinheiro para me pagar? Ele falou, passa depois, eu passava. Hoje ele tem no São Judas, tem no Pirajussara, tem no Campo Limpo, tem em Cabreúva, tinha no Imbu, tem em vários lugares, e está abrindo uma agora lá em Teotônio Vilela, lá em Palheireiras. E onde eles abrem, eles falam, Renato, a porta aqui é sua, você pode vender. E eu perguntei para eles, qual o segredo? Eu não tenho medo de arriscar. Não tenho medo de investir. É tão bom quando você anda com gente visionária que faz você olhar lá na frente. Glória a Deus, quando a gente pensa grande. Mas a pergunta é: onde está Deus no momento do teu planejamento? E eu preguei aqui, vocês sabem do que eu preguei sobre a soberba. Quando eu planejo algo e não coloco o Senhor, a Bíblia diz que é uma soberba. É uma atitude maligna. Está registrada em Tiago, capítulo de número 4 ou capítulo 5, se eu não me falha a memória. Então você não pode planejar algo e esquecer do Senhor. Eu queria que o grupo de louvor apresentasse um louvor ao Senhor. E você vai fazer uma reflexão. O ano está acabando. Como eu estou terminando o ano? Não fiz nada de concreto para o Senhor. Não estou falando de vir para o culto, irmão. Isso aí é obrigação de todo mundo. Eu estou te falando o que Ele colocou na sua mão para fazer. Porque o que Ele pôs na minha, eu estou tentando fazer. Às vezes eu erro, mas eu erro fazendo. Melhor errar fazendo do que errar não fazendo nada. Vamos adorar o Senhor. Os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e te direi, e vai valer a pena,
vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. E vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Você pode adorar o Senhor nessa manhã. Me sustenta sem mim. Ajuda a tua igreja, Senhor. 4 parábolas sobre vigilância. Isso me leva mais perto. Que eu saia daqui hoje, Senhor da glória, atento, vigiando e orando. Ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro coroas, só pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e te direi, e vai valer a pena. Vale a pena renunciar, vale a pena estar pelas manhãs aqui na casa do Senhor, vale a pena viver uma vida de santidade, vale a pena andar glorificando e bendizendo o Senhor. Ele recompensará a todos pelo seu trabalho. Por isso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante, sabendo que o vosso trabalho do Senhor não é vão. E vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo quando o grande dia, e quando o grande dia chegar. Eu sei que é uma guerra muito grande, principalmente no que tange à espiritualidade. Mas a gente tem entrado em algumas áreas para procurar arrumar que a gente sabe da luta espiritual. E uma das minhas maiores lutas que eu já tive na minha caminhada cristã, que eu sinto ainda consequências até no dia de hoje, foi de apresentar um seminário de louvor e adoração. Conduzir uma igreja para adorar o Senhor de verdade. E ano que vem se prepare, liderança, porque a gente vai falar do ano da oração. A gente quer desenvolver uma igreja de oração. Dá para imaginar o estrago que a gente vai fazer através da oração? O crescimento que vai acontecer através da oração. Crescimento seu, espiritual, crescimento da comunidade. Você vai desenvolver intimidade com Deus. Tem bênçãos que estão retidas que vai começar a chegar. Tem gente que vai prosperar de uma forma tão grande no trabalho, no casamento, em todas as áreas, porque está desenvolvendo com Deus caminhos de oração. Mas a gente precisa se libertar de nós, que a gente é ruim. Olha para o teu irmão e fala: tu é ruim. Fala para ele. Fala assim: sangue de Jesus tem poder. Tu é ruim. Se não é a graça de Deus sobre a tua vida, tu não olha, irmão. É mais fácil, irmão, pegar resfriado, doença do teu lado, do que saúde. Porque a pessoa, a gente é má.
E a gente precisa se libertar de nós mesmos. O Platão disse uma coisa: o maior vencedor é aquele que vence a si mesmo. Viver uma vida de disciplina é para pouco. Nos ajuda, Senhor. Vamos adorar o Senhor com o último louvor. Você já pode subir aqui, pastora Lídia. Quiser cantar também, a gente deixa. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir sem a tua graça. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, meu viver é transformado.
Espírito sobre a carne e reina. O Espírito sobre a carne. Glória a Deus, aleluia. Glória, aleluia. Deus é maravilhoso. Deus bom e fiel, aleluia. Glória a Deus. Coisa linda, a igreja está bonita hoje. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu queria compartilhar algo com vocês. Eu não sou muito de falar, né? Em culto de ceia, eu gosto de já ir direto. Mas eu vou falar porque eu sei que Deus tratou essa semana. Nós fizemos aqui um ajuntamento de mulheres, como o pastor Renato falou. E antes de vir para o culto, eu tomei um tombo, que meu ombro está doendo até hoje. Eu comentei isso com as meninas, acho umas 2 vezes, acho que elas já estão até enjoadas de ouvir. Mas o que acontece? Eu não sou de cair, Michael. A última vez que eu caí, eu era pastora de Santa Emília. Tomei uma queda ali no córrego, Bruno. Eu lembrei de você quando você falou que caiu no banheiro, que ficou patinando. E eu caí do nada, assim, né? Eu me levantei, sacudi, arrumei o cabelo. Falei, tô indo, hein, Johnny? A mãe tá indo para a igreja. Aí vim. O culto foi maravilhoso. Deus falou com muitas mulheres aqui. A igreja estava cheia. Eu vi o agir de Deus nesse lugar. Quando foi à noite, o meu filho, que é especial, que já tem muito tempo que ele não tem convulsão, ele convulsionou à noite. E aí, eu lembro de uma vez que eu vivia com os meus filhos direto no hospital. Uma mulher de Deus chegou em mim e falou assim, ó, Deus manda falar para você o seguinte, eu não conhecia ela, que você cuida da obra de Deus, que Ele vai cuidar dos teus. Irmãos, mexer nos filhos da gente já fica mal, né? Eu entendi o mundo espiritual trabalhando. Eu entendi que o mundo espiritual, ele não quer, o mundo das trevas, ele não quer que você faça a obra de Deus. Então, quando eu cheguei hoje, eu falei, pastor Renato, eu preciso conversar com você. Eu preciso rever a agenda das mulheres. Nós vamos aumentar uns cultos de mulheres aí. Para a glória de Deus, vamos fazer um ajuntamento, porque a gente não pode recuar. Quando o inimigo quer trabalhar, quer destruir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, ou quando o inimigo mostra, eu quero te derrubar, como o pastor falou, a gente tem que agir no mundo espiritual. Naldinho falou algo interessante, Naldinho. Essa semana eu fiquei sabendo, uma cliente chegou no salão e falou, você não está sabendo da fofoca que tem a teu respeito. E eu não ligo muito para fofoca, não. Se quiser falar, pode falar. Inclusive, pode falar para o pastor, que ele já me conhece. Aí, eu fui na casa de uma colega da rua. Olha, eu achei que o povo nem sabia que eu existia. Falaram que você abandonou sua casa, seus filhos, seu marido, foi embora para os Estados Unidos. Falei, caramba! Você acha, Bruna? Abandonei o marido, a casa, os filhos. Gente, eu vou abandonar esses meninos com o Marius logo. Meu Deus. Eu dei risada na hora, a pastora falou, você não vai falar? Eu te falo quem é. Eu falei, mulher, a Bíblia está escrita assim, 6 coisas Deus detesta e uma ele abomina. Irmãos que levantam contenda entre irmãos. Imagina se é ímpio. Levantar contenda contra a tua vida, entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus e Deus, Ele trabalha. Amém? Glória a Deus. Uma coisa que eu achei interessante nessa palavra, pastor Renato, ela vale a pena eu ler o capítulo todo. Aliás, todo não, a partir do 17. Olha só. Vocês estão querendo sentar, né? Segura um pouquinho. Tá? Quando vocês estavam nos pancadão por aí nas festas, quando vocês eram turmas, vocês ficavam até às 5 da manhã, ralando o bucho e ninguém cansava. Chegava em casa zoiudo. Eu sei, tudo com aquela olheira grandona, né? Mas ia até o último. Queria que vocês abrissem aí 1 Coríntios 11. Eu queria que vocês ler com vocês já o versículo 17. Do 17, olha que hoje eu vou fazer a leitura aqui. Amém? Creio que vocês já abriram, porque a gente já sabe, né? 1 Coríntios 11. E Paulo, ele fala assim, nisto, porém, vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Eu acredito que você, antes de vir para ceia, você não veio só porque você queria colocar uma roupa bonita e vir para ceia. Porque no culto de ceia a gente toma um banho diferenciado, pastor Renato. Não é, Suelen? A gente põe um perfume diferente, a gente fica mais...
Se não chegar do jeito que a gente queria, porque de lá até cá a gente transpira e aí vai. Então, Paulo fala, vocês se ajuntam para o bem ou para o mal? Por que é que vocês se ajuntam? E Paulo fala, na igreja tem dissensões, tem confusão dentro da igreja. E até importa que haja entre vocês heresias, não tem problema que haja heresias, para que vocês saibam discernir o que é certo e o que é errado, vocês precisam discernir. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, como faziam antigamente. Aquelas festas, aquelas bandalheiras que eles faziam. Não. Não tendes, porventura, casas para comer, Paulo fala, ou para beber? Ou desprezais a igreja? Ou seja, nós fizemos um ajuntamento aqui, um ajuntamento abençoado. Pastor Renato levou o povo para a casa dele, eu ouvi dizer que foi churrasco. Ele não chama as mulheres para o churrasco. Ele só chama os homens. Sueli, chama a gente para o churrasco, Sueli. Glória a Deus aí, gente. Não tendes, porventura, casas para comer? Ou seja, por que vocês estão aqui hoje? Para mostrar que estão participando da ceia? Por que você está aqui hoje e não está no culto de quarta-feira, de quinta-feira, de outros domingos? Quarta-feira que vem, depois do culto de ceia, o próximo culto é o culto que menos tem gente na igreja. Depois da ceia, o próximo culto é o culto que menos tem gente. Eu já observei isso, pastor Renilson. Pode reparar, pastor Renato. É a próxima quarta-feira que vem. Por que nos ajuntamos aqui e não nos ajuntamos nos outros cultos, Naldinho? Qual é a diferença? A palavra que o pastor Renato pregou semana passada, palavra maravilhosa. Hoje foi diferente? Melhor ainda. Todos os cultos têm o mesmo valor. O culto de ceia é o culto que você vem prestar a sua ceia. Sim, é um culto diferenciado, é um culto diferenciado. Mas você está preparado para esse culto de hoje? Como que está a sua vida? Você está vigilante? Ou você faz aquelas... Não, eu vou me arrepender, eu vou orar, pedir perdão para Deus de tudo o que aconteceu, limpo, passa a régua, tomo minha ceia e o próximo mês eu vigio. Entendeu, Rosnete? Precisamos estar vigilantes todos os dias. Para todos os cultos. Para todos os momentos. Porque Jesus pode vir a qualquer momento. Não tem idade. Graças a Deus. Não tem idade. Pode ser para o mais velho, para o mais novo, Lu. Pode ser para qualquer um de nós. Mas a gente acha que porque não está ainda capengando, pegando na bengala, a gente ainda vai viver muito. Talvez não, Rô. Talvez seja hoje, talvez seja antes do culto terminar, talvez seja amanhã. Deus abençoe a irmã Laura. Está tudo bem com Laura? Glória a Deus pela vida da nossa irmã. Graças a Deus. Mas nós devemos vigiar todo o tempo. Porque participar da ceia não é A ceia não é algo que eu posso falar para você. Não é bater carteirinha, não. Eu tenho que ir porque na minha vida eu nunca faltei numa ceia. Eu conto as ceias que eu não vim. Porque estava viajando. Uma porque estava com Covid, ainda tenho as sequelas até hoje. Mas poucas foram, mas isso quer dizer alguma coisa? Não, o que quer dizer é o seu compromisso com Deus, a sua fidelidade, a vigilância, vigiai e orai. Eu posso orar, eu posso ser a maior oradora da face da terra, se eu não vigiar, eu posso perder a minha bênção facinho, facinho. Aqueles que têm um temperamento mais colérico, tem que vigiar dobrado, pastor, né? Tem que vigiar dobrado, porque não pensa antes de falar, antes de agir. Mais uma palavra pertinente para o culto de ceia. Vigiemos, oremos e busquemos a presença de Deus. Essa vida, ela é curta. A gente pensa que é grande, que é muita coisa. Eu vou viver até os 102. Me segurem, eu vou viver até os 102, eu acho. Eu acredito que sim, se Jesus não voltar antes. Mas precisamos vigiar em todo tempo. Todos lindos aqui e maravilhosos, mas só Deus sabe o que está acontecendo dentro de você. Só Deus sabe a sua luta essa semana, só Deus sabe o seu pecado do mês, ou os nossos, os meus, só Deus sabe. Só Ele sabe, né? Igual a irmã que estava no pancadão. Mas e dentro de casa? Como é que tem sido a sua vida? Eu nem vou te convidar a orar. Eu vou falar para você, conversa com Deus agora mesmo. Eu vou lendo e você vai lendo comigo. E você, essa mensagem já falou com você. Amém? Então, versículo de número 23. Está escrito assim.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Você hoje traz à memória o sacrifício de Cristo naquela cruz. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazeis isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Não beba para condenação. Beba em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não posso examinar a sua vida. Alguém pode me trazer uma água? Eu não posso examinar a sua vida, mas examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Você não tem que provar nada para ninguém. Examine-se, ore, peça perdão ao Senhor. Não deixe de tomar a ceia. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Obrigada, Fernanda. Muitos que dormem, porque se nós nos ajuntássemos a nós mesmos, nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O Senhor nos repreende, para que nós não sejamos, para que a gente não tenha o mesmo fim que o mundo tem. Portanto, meus irmãos, quando vos até o fim. Mas se alguém tiver fome, coma em casa. Para a condenação, quanto aos demais, convosco. Amém? Glória a Deus. Não tem jeito. Vamos louvar e o povo. Eu falei que a gente não ia orar, mas vamos. 1 minuto do seu particular com Deus. Faça parte do corpo, é uma alegria ter você conosco. No corpo de Cristo.